Quem aí lembra desse episódio aqui, meus amigos? Pastor sendo carregado no colo. E eu, inclusive, avisei no vídeo que tinha muita coisa nos bastidores. E o tempo se encarrega de trazer à tona tudo que está escondido. Enquanto o calendário manda Feliz Natal, manda um próspero ano novo, feliz 2026, a Assembleia de Deus Missão em Marabá resolveu esconder, ou melhor, distribuir outro presente. Um silêncio institucional empacotado, embrulhado, na forma de uma nota oficial para justificar o que está acontecendo. Dá o seu like, seu comentário que é importante. Se você... Estou aqui para estragar um pouquinho esse clima de Natal, né? Ou talvez alegrar mais ainda alguns que torcem para que a limpeza aconteça no meio da instituição chamada Assembleia de Deus. Então deixa o seu like que é importante, seu comentário ajuda muito. E bora entender esse caso, onde o pastor Salles, líder da Igreja Assembleia de Deus de Marabá, Pará, e primeiro vice-presidente da Comiadepa, pastor Salles Batista de Souza. E tem um negocinho aí que muita gente não comentou e nós vamos comentar a respeito do motivo deles apagarem todas as suas redes sociais e dar uma justificativa sem ele nem beira na tentativa de esconder o que está por trás. E a pergunta é essa, o que está por trás? Senta o dedo no like aí, ajuda nós, porque é os últimos vídeos de 2025, já vamos virar o ano e a Assembleia de Deus continua do mesmo jeito. E aqui você fica sabendo o que acontece nos bastidores. Pois bem, a Igreja Assembleia de Deus confirma a saída do pastor Salles Batista da presidência, mas esqueceu de explicar o porquê. Ou seja, transparência zero e uma fé poderosa que ninguém vai questionar os motivos. Poucos meses depois do centenário cheio de palanque, política, fotos, discursos e uma propaganda pesada da chapa do pastor Océlio, né? Que é esse cidadão que foi carregado no ombro, como que se fosse o Deus que vai resolver os problemas da convenção, mas pelo visto não soube escolher as pessoas ao seu redor. Não teve discernimento, né? Porque o primeiro vice acabou caindo agora, caiu literalmente, e caiu bonito. E segundo a nota que eles deram, a Comiadepa acompanha tudo de perto. Olha só o que diz a nota para você entender. Nota pública. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus Missão em Marabá, por sua diretoria, no uso das suas atribuições estatutárias, vem ao público e muito especialmente à sua membresia informar que o pastor Salles Batista de Souza não responde mais pela presidência desta igreja, bem como esclarece que a entidade já está em processo de transição para escolher o seu novo presidente, conforme dispõe o seu estatuto social, em tudo sendo acompanhado pela convenção estadual Comiadepa. Convocamos a todos os irmãos para um período de oração e jejum em favor desta querida e centenária igreja, neste final de semana enquanto durar o processo de transição. No amor de Cristo que nos une, diretoria da Missão Marabá, da AD Missão Marabá. O que me chamou a atenção aqui é que a convenção acompanha de perto. Já a membresia da igreja, infelizmente, sempre são aqueles que acompanham de longe. Ficam sabendo por último das coisas. Por quê? Porque eles têm a mania de esconder a verdade. E a explicação do real motivo, o que houve, o que ocorreu, quais são os fatos para o pastor ter excluído redes sociais, entregar a liderança da igreja, cair da vice-presidência da Comiadepa, poucas pessoas sabem. É uma meia dúzia e a membresia fica no diz-que-me diz-que. Ou seja, preocupados porque as redes sociais, o porquê das redes sociais do pastor foram desativadas e só ficam os rumores e normas estatutárias citadas, mas o motivo real da saída virou um tabu. E é aí que começam as perguntas que não cabem mais em notas oficiais. Porque se colocar os reais motivos em notas oficiais, é lógico que vai trazer um prejuízo moral para a igreja.
E se pudessem, eles estariam negando e dizendo que o cara nem pastor era mais da Assembleia. Mas a pergunta que os membros da Assembleia de Deus do Pará não fizeram é: por que tanto esforço foi feito para a diretoria ser promovida no estado e chegar à vitória? E aí, quando precisa de um empenho de transparência e mostrar os reais motivos do porquê um pastor está entregando a presidência e sendo desligado, eles não têm esse mesmo empenho. O que aconteceu? São perguntas que o povo está fazendo. O que aconteceu para um pastor, um líder histórico de uma igreja centenária, simplesmente desaparecer da cena pública, com seus perfis principalmente, não dando satisfação a ninguém? Porque se é conforme eles colocam na nota oficial, só uma transição administrativa, por que o clima de velório antecipado? E a pergunta que não cala nos corredores da igreja centenária aí, que ninguém tem coragem de colocar no púlpito, do suposto caso envolvendo a nora de 6 anos. Um possível casozinho com a própria nora que durou 6 anos. E detalhe, supostamente descoberto pelo próprio filho. Isso seria inconveniente demais para dar uma explicação no boletim que foi, divulgado agora recentemente? Se isso não procede, por que não tem esclarecimento ou não esclarecem de vez? E se isso for verdade, por que esconder isso atrás, do jejum coletivo que estão chamando o povo para orar? É normal esconder os pecados assim no joelho? Principalmente se tratando de um pastor que fez parte da diretoria, da convenção e presidente da igreja, uma das maiores igrejas. Ou seja, em outras palavras, a igreja pede oração, mas evita confissão, meus amigos. Pede silêncio, mas acaba colhendo desconfiança dos seus próprios fiéis, que inclusive eu tenho recebido, hoje acordei, na verdade, com várias postagens, pessoas mandando links no meu inbox lá na outra rede, perguntando se eu estava a par do que estava acontecendo. Por quê? Esconde as coisas. E para você que infelizmente acredita nessa ladainha toda aí, principalmente para você que acredita nessa nota pública que a igreja trouxe, eu só lamento, cara. Te desejo um Feliz Natal, já que você acredita em Papai Noel. E um próspero 2026 para você que acredita que liderança não deve satisfação para ninguém sobre a vida espiritual. Ou não precisa, prestar contas diante da igreja dos seus atos. Porque os membros, eles fazem questão de expor e tratar o assunto dos membros. Quando um trai a esposa, quando acontece algum tipo de pecados ou assuntos que envolvem a conduta do fiel, eles fazem questão de mostrar, de expor que estão tratando com fulano. Mas quando se trata do pastor, é tudo jogado para debaixo do tapete, vamos orar, fazer um jejum, e é a convenção que está acompanhando de perto, tá tudo certo. E nos corredores o murmúrio, no caso aqui, o filho descobrindo que o pai estava há 6 anos supostamente envolvido com a própria nora. No final das contas, meus amigos, para vocês que me mandaram essa nota aqui, a nota diz muito pelo que não diz. E talvez isso seja o verdadeiro estupim e não uma saída em si. Aquela velha tática, de varrer a sujeira para debaixo do tapete ungido, com o logo da Assembleia de Deus. Mas o problema maior é que eles não sabem, Quem entende de limpeza vai concordar comigo. Eles não sabem que tapete também levanta poeira quando pisa forte. E quando levanta essa poeira, todo mundo que está em cima do tapete começa a espirrar. É isso que está acontecendo, lamentavelmente. Tentaram ludibriar o povo numa empolgação para a chapa que venceu, para eleger um pastor, uma chapa composta de pastores homens de Deus, mas na verdade os bastidores da vida desses homens de Deus aí. E se prepare, eu vou dizer uma coisa para vocês, 2026 vai cair a máscara, o tapete vai ser chacoalhado de muito mais pastores, principalmente esses convencionais, que se mostram, os poderosos pelos estados do Brasil, porque fazem parte de uma instituição pentecostal reconhecida, mas aquilo que está nas ocultas, debaixo do tapete, vai ser levantado. E isso aqui
é aquilo que a gente já falou em outros vídeos. Eu não boto fé nesse meio, não acredito numa restauração nesse meio aí, não. É um meio que se tornou, infelizmente, 2 pesos e 2 medidas. A liderança pode esconder e fazer o que quiser esconder, mas os fiéis, na grande maioria, não pode. São tratados diferentes, comungados, ou seja, tolerância zero. Mas quando se trata deles, eles tentam esconder ao nível de ser uma verdadeira vergonha, no meu ponto de vista. 26 de dezembro de 2025 e nós estamos cá falando de Assembleia de Deus. E você, o que você acha? Tem algumas pessoas dizendo que teve profecias relacionadas a isso. O que você acha? Deixa nos comentários aí embaixo, ajuda a divulgar o nosso conteúdo e não esqueça que nesse canal nós temos o compromisso de te mostrar a realidade dos bastidores. E no caso aqui, pentecostal. Deixa seu comentário que é importante, seu joinha ajuda muito. Me segue nas demais redes sociais. Desejo a todos um feliz 2026 desde já. E esse é o canal Fala Zar, estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor.